Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos passar para o outro lado do nosso processo. A gente começou na aula passada falando sobre a função print, e aí nós falamos sobre que ela é a forma principal de output dos nossos programas. Então agora a gente vai para outra ponta e vamos falar das formas as formas principais de fornecer dados para os programas que nós vamos fazer. Então, antes disso, a gente precisa conversar sobre o conceito do que é variáveis, que são variáveis nos nossos programas. Então, eu costumo dizer, puxando aquela vibe que a gente falou na nossa aula, sobre o que é programar, nós falamos sobre a fábrica de portas, eu costumo dizer que variáveis ele é o estoque da nossa fábrica de soluções. A gente chamou a programação de uma fábrica de soluções, então a gente vai guardar esses dados que o usuário vai fornecer nos nossos programas em estoques que nós chamamos de variáveis. Então, de forma mais técnica, variáveis é um local na nossa memória RAM do nosso computador que vai reter um valor ou expressão e depois vai representar também esse valor ou expressão. Duas palavras para a gente manter em mente: reter e representar. Reter está bem ligado a esse conceito que eu falei de ser um estoque. Então ela vai guardar esse valor e durante a execução toda do meu programa, a não ser que eu use um comando para apagar ou trocar o valor dessa variável, ele vai ser sempre esse valor sempre vai estar lá guardado para ser usado em qualquer operação que a gente for realizar. E ele também representa, quando falo representar é porque durante a escrita do código a gente vai usar o nome que a gente dá a essa variável para fazer as operações, porque ela mesma representa o valor que está guardado nela. Tranquilo? A gente vai ver isso de forma mais nítida quando a gente estiver escrevendo nossos códigos, mas esse é o conceito de variável. Variável será o estoque da nossa fábrica de soluções. Beleza? Antes da gente pular para o Python, vamos ver quais são os tipos de dados básicos do Python, ou seja, quais são os dados que eu vou trabalhar, que eu posso inserir nos meus programas. Esses dados não são as únicas coisas que eu posso armazenar nas minhas variáveis. A gente vai ver mais para frente que a gente vai alargar o horizonte para uma série de estruturas que podem ser armazenadas em variáveis, mas que são estruturas geralmente de agrupamento, entre aspas, desses dados. Se seguir mais para frente ainda para orientação a objetos, que é um tema que a gente não vai falar, aí alarga ainda mais o nosso escopo. Mas, de forma básica, a gente precisa começar sabendo que existem 4 tipos de dados que a gente pode guardar em variáveis. São os mais básicos possíveis. São os dados, os valores inteiros, os valores de ponto flutuantes, as strings e os booleanos. Então, o que é cada uma coisa dessa? Então, inteiros, a gente já sabe da matemática, os números inteiros são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. 0, menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai, né? Então, os números inteiros, exatamente como é na matemática, a gente pode armazenar em variáveis. O Python vai conhecer esses números inteiros por essa sigla int. Então, int vai representar um número inteiro. Int do inglês integer. Já o restante dos numerais, dos valores quantitativos que a gente pode armazenar, vão ser decimais. E esses números decimais são chamados no Python de ponto flutuante ou float. O Python vai conhecer ele por essa palavra float, utilizando o ponto como separador, não a vírgula, porque é um software, uma linguagem internacional. Então a gente usa o padrão internacional, que é o ponto seu separador, por isso ponto flutuante. Então 2.15, 3.14, 5.25, o que for decimal, são floats. Um número inteiro, 2, pode ser também um float. Só que aí o Python vai entender ele como 2.0. É a mesma coisa do inteiro poder ser também entendido como uma string, que a gente viu na aula passada. Mas isso a gente vai tratar mais pra frente. Por enquanto, o que basta é entender esse conceito. Já a palavra Python, por exemplo, como eu falei na aula passada, é um string. Uma palavra, uma frase ou um caractere isolado é um string. Então, o Python representa ele pela sigla str, de string. Então, a gente viu também que um número 2 pode ser um string, 2.15 pode ser um string se tiver
naquele formato com as aspas simples, que aí o Python vai entender que ele é um string. Então, existe essa diferença aí. E outra variável que talvez seja mais diferente para a gente no momento são as variáveis booleanas. Só existem dois valores booleanos na face da Terra, que é o true e o false. É o verdadeiro ou falso. Então, as variáveis booleanas, bool, no Python, são justamente esses dois valores só, o true e o false, que também é representado geralmente por 1 ou 0 em algumas linguagens. O 1 como sendo true e o 0 como sendo false. Em algumas linguagens não, na linguagem do computador, né? Que a gente falou que só entende 0 e 1. Tanto que vocês vão ver que se a gente tentar transformar o true para um inteiro, o true vai virar 1. Se a gente tiver tentar transformar o false para um inteiro, ele vai virar 0. Beleza? Massa. Então vamos agora para o Python. Beleza, estamos aqui com a nossa tela dividida, estamos aqui com o shell na nossa idle. Aqui tem os tipos de dados que a gente viu. Então vamos ver agora como criar variáveis e como assinalar essas variáveis a algum valor. Quais são as limitações para essa criação, como funciona, enfim, vamos ver tudo aqui agora no Python. Então, primeiro, para criar uma variável, eu escolho um nome para essa variável e eu não posso escolher qualquer nome. Por exemplo, eu não posso dar o nome de uma variável a palavra print, porque o print a gente já viu que é uma função. Então a gente não pode chamar nenhuma variável de palavras reservadas para o sistema. Então print não pode ser o nome de uma variável. Assim como, por exemplo, o número 2 não pode ser uma variável, porque o 2 já é um inteiro. Então eu não posso, por exemplo, guardar na variável uma variável chamada 2 o valor 3. Até porque ele será representado em operações, e aí, entendeu? Ficaria confuso, vocês vão ver por quê. Então não posso usar palavras reservadas no sistema, não posso usar também números inteiros nem floats. Também não posso usar, claro, o true do booleano, porque também é uma palavra reservada. Beleza. Então vamos lá, para criar uma variável, eu coloco o nome dessa variável, vou chamar a variável de A, e aí eu coloco o sinal de igual da matemática, que aqui esse sinal não vai funcionar como o igual que a gente conhece, o igual de comparação, né? Isso aqui é igual a isso. Esse igual, geralmente na programação, ele significa, ele é o chamado sinal de atribuição. Então aqui eu estarei atribuindo à variável A um valor, por exemplo, o 2. Então essa expressão aqui não significa perguntar ao Python se A é igual a 2. Significa atribuir à variável A o valor 2. Estou guardando na variável A o valor 2. Então vou dar Enter, você vai ver que o Python não vai me responder nada, mas ele guardou. Tanto que se eu pedir a variável A, disser A, Enter, me mostra quem é A. Ele vai dizer, ó, A é 2. Se eu disser print A, que a gente viu que o print pode imprimir variáveis, ele vai printar 2 também. Então, esse é o mecanismo básico de guardar variáveis. Então, guardei uma variável inteira, então vamos criar uma variável B e vou guardar um ponto flutuante, 2.15, que a gente falou. Se eu pedir B, está lá o 2.15. Aí vamos criar uma variável C e vamos guardar a palavra Python. Aí como é um string, tem que usar as aspas simples. E aí se eu pedir C, ele vai me retornar Python, só que ele retorna com as aspas simples, porque eu não pedi para printar, né? Aí ele está avisando que o C é um string. Se eu pedir print C, aí ele vai printar normal, sem as aspas simples. Então na variável D, nós vamos armazenar o true. Se eu pedir D, ele vai dizer que tem true. Se eu pedir o print D, ele vai dizer também true. Então beleza. Então é assim que a gente cria variável. Eu posso dar a minha variável qualquer nome, sem ser nome do sistema, como eu falei. Então eu posso criar uma variável, por exemplo, chamada coração e armazenar o string S2. Só que aqui eu queria dar um aviso sobre essa variável. Então armazenei S2 no coração, se eu pedir print coração, ele vai printar S2. Eu não criei isso aqui à toa, eu queria avisar para a gente, como uma boa prática de programação, tentar evitar ao máximo, na verdade não fazer, vamos botar logo, não colocar esses caracteres cedilha ou com acento agudo, acento circunflexo, o tio,
porque são caracteres especiais não presentes na língua inglesa, e o mundo da programação é um mundo em inglês. Então, embora o Python aqui aceite, ele não falou nada, por ele estar de boa, pode ser que com a integração com outras plataformas, esse caractere especial ele não seja lido, e aí cause problemas. Então, não vamos usar aqui. Então, se eu quiser criar uma variável chamada coração, eu crio coracal e digito S2, por exemplo. E aí eu mantenho assim. Tranquilo? Então, não vamos usar esses caracteres especiais. Então, criei aqui minhas variáveis, então processo bem simples. Se eu quiser saber qual o tipo de dado que está armazenado numa variável, quiser identificar o que é cada coisa, eu posso usar uma função chamada type. Então, se eu digitar type aqui no Python, ele já fica com a cor de ser uma função do sistema. Então, type, do inglês, né? Em português é tipo. Então, é bem simples. Se eu abrir parênteses e pedir, olha, Python, eu quero saber qual é o tipo de A. Então, ele vai retornar classe inteiro. Afinal, o A aqui é um inteiro. Se eu pedir type B, é um float, o 2.15. Type C, é um string. Type D, é um booleano. Também posso pedir o type direto de alguma coisa. Por exemplo, type do true, classe booleano. Type 2, inteiro. Então, ela serve para identificar qual é o tipo da coisa. A gente não vai usar muito, é só para mostrar que isso aqui existe. Beleza? Tranquilo. Então, já sei criar variáveis. Só que essa forma aqui, se ela for executada em um código, independente das vezes que eu executar, por exemplo, essa linha aqui no meu código, sempre que eu executar ela, o B receberá a variável 2.15. Então eu vou reiniciar aqui o nosso shell. E aí eu abri aqui, fechei e abri novamente, para que a gente tenha aqui limpado aqui a nossa tela. Então, para a gente falar agora, como eu estava falando, sobre como eu peço para o meu usuário inserir um valor para ser guardado em uma variável, que é o que vai acontecer. Então, por exemplo, se eu tiver em um programa que é, por exemplo, uma tela de login de um banco, por exemplo. Então, vamos lá, eu estou nesse programa que é uma tela de login de um banco. E aí eu tenho que entrar lá com o valor da minha conta, com o número da minha conta, e esse número, ele não é estático. Ele não é estático, né? Como assim quando eu falo estático? Quando eu crio uma variável chamada conta, e se eu escrever no código já um valor, tipo conta 3, 4, 5, 6, 7. Sempre que eu executar o programa, como eu falei anteriormente, esse número estará armazenado na variável conta, sempre vai ser esse. Mas, na verdade, o que acontece é que eu posso usar aqui esse mesmo aplicativo, outra pessoa vai usar e ele vai usar com outro número de conta, né? Então, eu preciso ter uma função capaz de pedir ao usuário que insira esse valor. Então, essa função é o que nós chamamos de função input. Então, a função input ela é utilizada para receber do usuário do programa os dados de entrada. Então, está bem sintonizado com a palavra input, né? A gente já está tratando de entrada de dados. E exibe uma mensagem na tela com as instruções sobre o que é pedido. Então, a sintaxe é a seguinte: input, e entre parênteses a gente escreve uma instrução sobre o que deve ser inserido. Então, como é que eu faço? Eu quero armazenar na variável conta, então eu posso fazer isso agora, independente de eu já ter criado e armazenado um novo valor. Quando eu executo de novo isso aqui, ele vai novamente criar uma variável conta que vai substituir essa e vai receber um novo valor. E aí eu quero que esse valor ele seja inserido pelo usuário. Então vai ser um input e eu digo uma instrução: digite o número da sua conta, por exemplo. Pronto. Quando eu der Enter, ele vai executar esse comando que é simplesmente ele printar aqui, digite o número da sua conta, que é a instrução que eu disse, e você vê que ele está esperando uma entrada, que é justamente o número da conta. Então vamos botar 3, 4, 5, 6, 7. E aí se eu pedir para o Python, me diga quem é conta. Conta é 3, 4, 5, 6, 7. Se eu pedir para printar conta, ele vai printar aqui 3, 4, 5, 6, 7. Uma atenção, você está vendo aqui, quando eu pedi conta, ele veio com as aspas simples. Então, quer dizer que esse 3, 4, 5, 6, 7 ele foi
interpretado pelo Python como sendo um string. E agora? Mas eu quero, por exemplo, agora que eu já entrei no meu aplicativo do meu banco, eu quero que o meu usuário agora insira um valor do depósito. Então vem aqui em input, insira o valor do seu depósito. E aí, depois de 2 pontos, é bom deixar um espaço para ele criar um... Vai ficar esse espacinho quando a pessoa digitar. Porque não vem por padrão o espaço. E aí, quando eu faço essa linha de código aqui, se eu der Enter e dizer, ó, eu quero R$500 e pedir depósito, depósito vai ser um string. E se eu quiser receber um novo depósito do meu usuário e somar com esse valor que eu já tenho aqui guardado, que eu já depositei, essa soma não vai ser feita, porque isso aqui é uma palavra, é a palavra 500, por mais estranho que pareça. É o string 500, e não pode somar strings, obviamente a gente não pode somar palavras. Aí a gente tem que usar essas letrinhas que nós vimos aqui, né? A gente viu aqui int, float, string, str e bool. Para que elas servem? Então a gente vai fazer o seguinte: eu quero que a minha variável depósito receba um string, então, ou um inteiro, ou um float, né? Já que pode ser decimal. Então eu digito float, abro parênteses, e dentro desse parênteses aqui da função float, eu vou digitar o input, insira o valor do seu depósito. 2 pontos, espaço, e fechei aqui. E aí quando eu executar, ele vai novamente pedir o valor do depósito. Eu vou digitar 500. E aí se eu pedir depósito agora para o Python, ele vai digitar 500.0. É um float, não mais um string. Aí vamos supor, eu queria que esse depósito fosse só números inteiros, por alguma razão. Então eu digito int, input, insira o valor do seu depósito. E aí se eu digitar 500 e depois pedir depósito, você vê que 500 é um inteiro. Então a gente precisa colocar essa função executada antes da função input. Quando eu abro parênteses aqui, eu vou estar executando como na matemática. Primeiro o que está dentro. Ele vai pedir primeiro para eu inserir um valor depósito. Esse valor vai ser interpretado como uma string, assim como na primeira parte. Só que aí eu tenho uma função que está sendo executada depois, que é essa função float, que transforma o que tiver dentro aqui em um float. Isso quer dizer, eu quero falar isso porque essa função não é só executada nesse formato aqui. Eu posso executar ela aqui. Por exemplo, a gente tinha armazenado numa variável C a palavra Python. E aí se eu pedir C, é Python. Eu posso aqui fora mesmo transformar ela em outra coisa, se eu quiser. Claro que aqui não vai ser possível, porque não tem como eu transformar em um inteiro. Mas se, por exemplo, o C fosse sem string, e eu pedisse agora para criar uma variável D que seja um inteiro de C, ou seja a variável C convertida em inteiro, e eu pedir D, ele vai estar em formato de inteiro. Assim como eu poderia criar uma variável E, que é a variável C convertida em float, se eu pedir E, 100. Se eu criar uma variável A, armazenar o true, e pedir um inteiro de A. Aqui eu não vou armazenar em variável, vou pedir só para ele me mostrar qual é o inteiro, o A convertido em inteiro. Então é 1. Lembrando que a gente falou que o true é 1. E se eu pedir um inteiro de false, converta o false em inteiro. Ele vai retornar 0. Beleza? Tranquilo. Então, vimos a função input, como que ela funciona, como que eu trabalho para inserir diferentes tipos de dado. Por padrão aqui, sem a gente digitar nada, ela já interpreta como sendo um string, então não preciso colocar, se eu quiser, insira o seu nome, eu não preciso colocar str input e blá 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 blá, porque por padrão ela já vem interpretada assim. Então vamos fazer uma aplicação no nosso editor de código só para a gente sentir. Então eu venho aqui em File, New File, como a gente fez antes. Então vamos fazer nossa primeira aplicação aqui. Então eu vou usar aqui 3 aspas duplas para eu escrever aqui um enunciado que não vai ser executado, que é crie um programa
que receba o nome de uma pessoa, o nome e idade de uma pessoa e imprima na tela do usuário a seguinte frase. A frase é o seguinte: meu nome é, e aqui vai entrar a variável nome, e tenho idade, anos. Beleza, o programa é esse aqui. Então, essa parte aqui, como eu falei, ela é um comentário, ela vai ser ignorada. Então, vamos criar um programa, então não é um programa nem um pouco robusto, com o que a gente viu até agora, que é só criar variáveis e printar valores. Então não vai ser executada nenhuma operação, eu só vou receber do usuário nome e idade e vou printar essa frase. Beleza. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Então vamos criar uma variável chamada nome, e essa variável vai receber do usuário um input, que é insira o seu nome. Não preciso colocar nada aqui porque é um string, né? Qual é a próxima instrução do meu programa? Ele vai executar, lembrando, cada linha nessa ordem. Então, ele vai executar esse comando. E aí, qual é o próximo comando? O próximo comando é criar uma variável chamada idade e nela receber a idade do usuário, que é um número inteiro. Input, insira a sua idade. Então aqui eu estou fornecendo ao meu programa as instruções para a execução desse problema aqui que eu quero resolver. Então ele vai executar isso aqui, depois ele vai executar isso aqui. E agora ele tem que printar essa frase. E aí ele vai executar uma função print, que é printar meu nome é, aí aqui eu vou parar, né? Vou botar uma vírgula para ele receber um novo argumento que vai ser executado depois desse, como a gente viu na aula passada, que é o valor da variável nome. Lembrando que eu posso fazer isso porque o print printa variáveis, né? Aí, e tenho, vírgula, idade, anos. Se eu quiser deixar mais organizado o programa, eu posso até pular a linha entre alguns blocos dele. Enfim, essa linha não vai influenciar em nada. Tranquilo? Então vamos rodar esse programa, a gente vem em Run, e aqui Run Module, ou a gente pode clicar no F5 no teclado. Ele vai pedir para salvar, todo o programa tem que ser salvo. Eu vou salvar aqui, documentos, curso, Python Pet. Vou botar aqui uma frase chamada resolvidos. E aí aqui vai ser o exercício.1. E aí ele salva com a extensão .py. Aí você vê que aqui ele já reiniciou o meu shell, ou seja, ele apagou todas as variáveis que eu tinha criado, tudo que eu tinha feito, e já executou a primeira coisa, insira o seu nome. Meu nome é Matheus. E aí ele vai, quando eu der Enter, para a próxima instrução do meu programa. Insira a sua idade. Eu tenho 23 anos. E aí ele vai printar na minha tela, que é a outra instrução, meu nome é Matheus e tenho 23 anos. Se eu quiser reexecutar, eu volto para cá, clico F5 no teclado, ele limpa tudo e eu posso executar de novo. Sei lá, meu nome é João, eu tenho 65 anos. Meu nome é João e tenho 65 anos. Bom, um erro pode acontecer se eu executar João e na minha idade eu digitar João também. Porque eu não posso transformar, né, aqui, nessa linha aqui, eu não posso transformar um string em um inteiro. Então aqui, ó, literal inválido para inteiro, que é a palavra João que eu inseri aqui. Beleza? Então antes da gente terminar, eu queria falar só sobre um tema, para não deixar passar batido nessa aula. O seguinte, eu queria falar sobre a tipagem de Python, da linguagem Python, que é o seguinte. Uma linguagem ela pode ter uma tipagem dinâmica ou estática, e nessa aula aqui a gente atribuiu vários valores para algumas variáveis e nós usamos a função type da linguagem para descobrir qual tipo de dado que estava armazenado naquela variável. Bom, em alguns momentos na nossa fala se confunde por um costume da gente falar que o valor que está armazenado naquela variável, por exemplo, se for um inteiro,
a gente diz que essa variável é uma variável inteira. Se for um string, a gente diz que aquela variável é do tipo string. Se a gente se armazenar um booleano, diz que é uma variável booleana. Não está de todo errado, mas esse fato não vai ser verdade por toda a execução do meu programa. E é aí que reside o conceito de tipagem dinâmica ou estática. Então, fazer aqui um exemplo que aí vocês vão entender. Vamos supor que num programa eu armazene em uma variável qualquer o valor inteiro 2. Então eu peguei o 2, armazenei essa variável aqui simbolizada por essa caixinha, e aí depois de um certo tempo, o meu programa foi executado, fez uma série de operações e por alguma razão eu peguei essa mesma variável e agora armazenei um string Python. Então, eu troquei o tipo de dado que está armazenado nessa variável. E esse fato de eu poder trocar o tipo de dado que eu estou inserindo na minha variável sem nenhum problema é o que é designado como tipagem dinâmica. Então, Python permite que eu comece trabalhando com a variável, armazenando nela um número inteiro, depois eu armazene nela um ponto flutuante, depois eu armazene nela um string, depois eu armazene um booleano, depois volte a ser um inteiro, enfim. Eu posso fazer quantas alterações eu quiser no tipo de dado que está armazenado nessa variável. Então, tem até uma relação com a palavra dinâmica, né? Isso dá uma maior dinamicidade para o meu programa, o que não é tão presente em algumas outras linguagens, por exemplo. C Sharp, que é outra linguagem de programação, que em português seria o C, jogo da velha. Ele é uma linguagem de tipagem estática, ou seja, se eu armazeno e declaro uma variável como uma variável que armazena um número inteiro, eu não posso depois na execução trocar e armazenar nessa variável um valor com outro tipo de dado, o que não acontece em Python. Tranquilo? Então queria falar isso também, para que fique nítido que a gente tem essa capacidade de alterar esse tipo de dado, que a função type ela retorna o que está armazenado ali, não o que a variável é, ou seja, que ela não é uma variável inteira, para sempre, vamos dizer assim. Ela armazena o inteiro, depois pode armazenar outra coisa. Tranquilo? Então na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com os operadores matemáticos, lógicos de comparação, para depois a gente começar a mexer mesmo com as coisas do Python, beleza? Então até a próxima aula.